A aula é sobre a parte do petróleo, tá certo? Um assunto importante, né? Tem também a parte do pré-sal, onde nós vamos falar na aula de hoje. É um assunto que tanto pode vir aí nas provas de química, né? Física, como também na parte de geografia, ok? Então vamos conversar um pouco aí sobre essa parte do petróleo. Saber de onde é que vem os compostos do petróleo, se esses compostos, como é que se obtém esses compostos, tá certo? Quais são esses compostos? Então nós vamos falar aqui para vocês. Lembrando, logo no início, né, que os nossos aulões, está aí o nosso blog, está à sua disposição. Quem perdeu as aulas anteriores ou dos anos anteriores pode acessar aí o nosso blog. Existe mais de 700 aulas à sua disposição, vestibulando, onde você pode assistir no Lan House, em casa, em qualquer local, é só escolher lá, não só a aula minha, do professor Luiz Carlos, não só a aula de física, de química minha, mas de todas as outras matérias e com alguns dos melhores professores aqui da cidade do Natal, ok? Então acesse aí. Lembrando também que aquele aluno que não tem TV a cabo ou que não está em casa, pode acessar também pela internet, assistir ao vivo pela internet. É só acessar aí o site tvuniãodenatal.tv.br. E vamos para o nosso assunto de hoje, petróleo. Primeiro, o que é petróleo? Então a gente sempre fica nessa dúvida. Petróleo não é uma substância química. Petróleo é uma mistura. Então significa dizer que existem várias substâncias químicas ali formando o petróleo, ok? Então o petróleo, na verdade, ele é formado por hidrocarbonetos. E vocês estudaram isso no volume 3 em Química Orgânica, que hidrocarbonetos são substâncias que são formadas por quem? Por carbono e hidrogênio. Dá uma olhadinha aí na telinha rapidinho. Ó, quando eu tenho uma substância CH, por exemplo, CH4, o gás mais conhecido, o metano, né? Então aqui eu tenho um hidrocarboneto, tá certo? O C4H10, o butano, né? Tá certo? Que tem muito lá no gás de cozinha, ó. Eu tenho um hidrocarboneto, a gasolina, né? Lembra também que a gasolina, ó, para cá, vestibulando. A gasolina, ela também não é uma substância química, não. Quer dizer, quando a gente fala gasolina, existem várias substâncias formando a gasolina. Geralmente a gasolina ela é composta, né, por vários hidrocarbonetos, de carbonos, com 6 carbonos, tá? 8 carbonos, 10 carbonos. Então a gasolina ela é formada por várias substâncias. Então existe, né, aquela gasolina de melhor qualidade, né, que é o que a gente chama a gasolina de boa qualidade, que é aquela que tem uma octanagem boa, tá certo? O que significa isso? Nós sabemos que a gasolina é usada como combustível, por exemplo, para fazer o carro funcionar. E lá a gasolina ela entra, né, num recipiente junto com ar e ela é forçada a uma compressão, joga uma faísca, né, a vela lá, joga uma faísca e ocorre a explosão. Com a explosão gera energia e faz o carro se movimentar. Então, quanto melhor essa gasolina suportar essa compressão, melhor essa gasolina é para fazer o rendimento do carro girar menor. Então, essas gasolina, né, de melhor qualidade, a gente diz que ela tem uma octanagem boa, tá certo? Então, existe lá, na verdade, a gasolina, quando a gente fala gasolina, é uma mistura de hidrocarbonetos ali, tá? Tanto começando lá também do heptano, né, até outros compostos, outros gasolina com uma quantidade diferente de átomos de carbono, beleza? Então, a gasolina em si, quanto melhor a sua octanagem, melhor é a gasolina. Por isso que os carros de Fórmula 1 trabalham tanto para ter um combustível melhor, ou botar a gasolina melhor. Beleza, vestibulando? Mas antes disso, da gente entrar aqui nas questões de petróleo, nós vamos passar um pequeno videozinho lá da Unicamp, tá? Para você observar aí como é que é formado o petróleo, um desenhozinho animado, e em seguida nós iremos fazer exercício para fixar exercício de como pode aparecer aí no vestibular, na prova de química, e no final falaremos também um pouco sobre o pré-sal. Acompanha aí. Hoje em dia tem-se como certa sua origem orgânica. Admite-se que esta origem esteja ligada à decomposição dos seres que compõem o plâncton. Esses seres decompostos foram ao longo de milhões de anos acumulando-se no fundo dos mares e dos lagos e pressionados pelos movimentos da crosta terrestre, transformaram-se em petróleo. A busca do petróleo é de grande importância para o desenvolvimento do mundo atual. O consumo tem aumentado muito e por isso a tecnologia para buscá-lo tem de ser cada vez mais avançada.
Achar petróleo envolve outras atividades como a geologia e geofísica que levantam dados para a prospecção de novos campos de petróleo. O petróleo está localizado em bacias sedimentares formadas por camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcário. Finalmente, a broca atinge a rocha reservatório e a pressão do reservatório faz com que o petróleo comece a jorrar. Em seguida, o petróleo é transportado através de oleodutos para uma refinaria. A injeção de água ou gás é uma maneira bastante prática para aumentar a pressão lá embaixo e fazer o petróleo subir. O petróleo é produzido até o ponto em que há vantagem econômica, mas quando fica pouco petróleo, o campo é abandonado com as devidas precauções para não causar maiores danos ao meio ambiente. É do mar que vem a maior parte do petróleo brasileiro. O processo se repete com algumas dificuldades adicionais. E, é claro, com custos bem maiores. E assim o petróleo é transportado também para uma refinaria. Na refinaria, o petróleo bruto é separado em diversos produtos. Os mais conhecidos são gasolina, óleo diesel, querosene, nafta, gás de cozinha e muitos outros subprodutos. Neste mapa podemos ter uma ideia onde o petróleo brasileiro é produzido. Nossos técnicos continuam trabalhando para produzir todo o petróleo que o Brasil consome. É uma tarefa difícil, mas importante para manter o conforto e o progresso para toda a humanidade e sem descuidar da preservação do meio ambiente. Ok, vestibulando, então vimos aí um videozinho lá da Unicamp mostrando aí a origem do petróleo. Você viu aí que são matérias orgânicas depositadas, né, lá no fundo do mar, e mais terras em cima, forma aquelas rochas sedimentares, e aí depois aquela matéria, aquela sopa de matérias orgânicas se transforma no petróleo, que, como eu disse para vocês, é uma mistura, não é uma substância, é uma mistura de hidrocarbonetos, substâncias que contêm carbono e hidrogênio, ok? E você pega aquela sopa, a matéria lá, o petróleo, aquece ele, como vocês viram lá, né? E através do aquecimento, as primeiras substâncias, aquelas que são mais voláteis, os gases também, já vão saindo, né? Depois vai aumentando a temperatura, quanto mais aumentou, chegou a certa temperatura, saiu as substâncias gasosas, aumentou mais a temperatura, sai a gasolina, aumentou mais a temperatura, sai o querosene, aumentando mais a temperatura, vem os óleos lubrificantes, aumentando mais a temperatura até que chega num ponto que fica aquela parte também do asfalto, do piso, tá certo? Então, nós temos ali, através do aumento de temperatura, nós separamos aquelas substâncias, né, lá do petróleo. Aquela, como eu disse, o petróleo, ela é uma mistura de hidrocarbonetos. E ali, a cada temperatura, a substância chegou o ponto de ebulição dela, ela sai, se separa daquela mistura e sai e vai lá, como vocês viram na câmera que lá apareceram, ok? No videozinho. Então, é assim que se consegue extrair a gasolina do petróleo, o querosene do petróleo. Agora, o interessante é que um barril de petróleo ele tem em torno de 160 litros e apenas ali 20%, 20% é de gasolina, e a gasolina ela é muito utilizada. Então, o que querem utilizar mais do petróleo é a gasolina. Então, existe um novo processo agora, né, que a gente vai falar aqui também, do craqueamento, que ele pega o petróleo e obtém mais gasolina ainda, tá certo? Que você faz com que esse percentual pule aí de 17%, 20% para quase 40%.
Então usa lá catalisadores e tudo e consegue fazer com que o petróleo, o hidrocarboneto produza mais gasolina ainda, tá certo? Então nós vamos ver aqui também numa questão. Então é interessante lembrar também que vocês viram na química orgânica que por que separa? Porque uma certa temperatura sai a gasolina, numa outra temperatura adiante sai o querosene. O que é que ocorre? Então vocês lembram que o ponto de ebulição na substância orgânica, quanto maior a cadeia, né? Quanto maior a cadeia, quanto mais átomo de carbono tiver lá a cadeia, então maior vai ser o seu ponto de ebulição. Então, por exemplo, olha aí, dá uma olhadinha aí na telinha. Se eu tenho lá uma gasolina lá, tá certo? Com 8 carbono, então o ponto de ebulição dela é 1. Né? Se você tem substâncias lá que tem mais cadeias de carbono, então a cadeia vai ser maior, porque a gasolina vai ter 8 carbonos. Então, o ponto de ebulição dela é 1. A outra substância que tem mais carbonos, que vai ter uma quantidade maior de carbonos, tá certo? Ela vai ter um ponto de ebulição maior. Por isso que consegue separar a gasolina das outras substâncias lá no petróleo, tá? Exatamente porque a cadeia da gasolina é formada por uma quantidade de carbono. Já o querosene tem uma quantidade de carbono maior. Então, seu ponto de ebulição já é outro. Por isso que consegue separar aí as substâncias, ok? Vai para cá, vestibulando. Então, é isso que ocorre. O petróleo, finalizando, ele veio através da decomposição da matéria orgânica, né? Milhões de anos ali, tá certo? O petróleo, ele é uma mistura, não é uma substância, ele é composto de várias substâncias, gasolina, querosene, né? Como vocês viram aí, o próprio asfalto, e a gente consegue separar ele através do aquecimento. Quando chega em certa temperatura, aquela substância sai. Continua aquecendo, sai outra substância, como vocês viram aí no vídeo, e assim a gente consegue obter as substâncias que estão lá no petróleo. E vamos agora fazer as nossas questõezinhas, ok?